impressos. Perfeito. Então nós estamos dentro dessa realidade hoje. Diante das denúncias que têm surgido, o Ministério Público em Minas fez um acordo com os provedores para tentar proteger os usuários. A promotora nos fala sobre isso. No ano já de 2007, o Ministério Público, já sentindo este crescente número de crimes que estavam sendo, inquéritos sendo feitos, encaminhados ao Ministério Público com relação à prática de crimes pela internet, nós notamos a necessidade de contactar alguns provedores de acesso ou de conteúdo. Um deles foi a Google, porque nós, que é a gerente, vamos dizer, a proprietária do site de relacionamento Orkut, que é hoje, na promotoria, comprovadamente o vilão, o grande vilão. 85% das nossas denúncias aqui dizem respeito ao Orkut. Então, nós queríamos uma ferramenta ágil para fazer a intervenção ágil e rápida, para descobrir ali o usuário, mas sempre focando naquele que está fazendo o mau uso da rede, ou seja, está usando um site de relacionamento como esse, por exemplo, o Orkut, para praticar crimes. E nós fizemos, então, um acordo desde 2007. Esse acordo nos dá uma ferramenta online. Nós entramos logamos no sistema como autoridade governamental. A partir do momento que nós estamos no sistema, nós fazemos o pedido de providência que nós desejamos de forma rápida e também o pedido de exclusão de perfis ou comunidades que estão praticando crimes de certa forma, uma incitação, apologia de crime, os próprios crimes contra a honra, a gente tem intervido nesse primeiro momento e pedido também a preservação da prova. É isso que nós reputamos o mais importante. Então, em essência, o acordo é a ferramenta mais ágil e mais útil, que nos tem sido mais útil, é essa ferramenta. Doutor Luiz Felipe, a doutora Vanessa fala nesse acordo, que sem dúvida parece um avanço, mas seria necessário caminhar para que esse tipo de acesso que ela disse que o Ministério Público está tendo para pedir a retirada de sites e coisas assim, que isso evoluísse para uma legislação a esse respeito? Com certeza é necessário uma legislação para regular tudo isso, mas é importante esclarecer que esse acesso do Ministério Público, ele não é um acesso indiscriminado, ele é um acesso justificado mediante denúncias e etc. de crimes que estão ocorrendo. Eles não simplesmente entram lá e fiscalizam a vida de qualquer um, como acontece na China, por exemplo, que tem uma censura muito grande, o governo tem acesso a tudo, fiscaliza qualquer um, seja que esteja incorrendo em crime ou não. Todo mundo tem a privacidade violada, não é o caso aqui no Brasil. O que demonstra, inclusive, uma iniciativa positiva do Google para ajudar as autoridades brasileiras a solucionar esses crimes. Doutor Zé do Carmo, essa é uma iniciativa positiva, mas o senhor me relatava que há casos em que a Google se recusa também a fornecer os dados, alegando, dificultando pelo menos, dizendo que a sede deles é nos Estados Unidos, etc., usando esse tipo de argumentação. Isso continua ocorrendo? Houve um período em que ela resistiu imensamente a essas informações. Mas nos últimos tempos ela já vem cooperando com o judiciário no sentido de minimizar essas dificuldades. Porque nós já vimos, inclusive, casos de sites que se instalaram nos Estados Unidos, a despeito de serem empresas brasileiras, exatamente para poder dificultar o acesso a essas informações por uma questão de ausência ainda de tratados internacionais nesse sentido. E há provedores localizados em, digamos, paraísos fiscais da internet, que me parece que é o caso da Finlândia? Finlândia. Existe lá um determinado sistema e que quando se quer informações que não interessam a alguma parte ou algum governo, são encaminhadas para lá e de lá essas informações são geradas e retransmitidas ou colocadas na rede com livre acesso às pessoas, exatamente porque a Finlândia tem se mantido à distância desse tipo de discussão. Doutor Luiz Felipe, a internet é uma rede mundial de computadores. O senhor acha que a gente teria que caminhar para ter uma legislação única no mundo a esse respeito, se é que isso é possível, ou a questão tem que ser controlada mesmo pelos governos nacionais? Bom, com certeza a gente precisa de ter uma legislação. Eu diria até que a princípio ela começaria uma legislação única, mas a internet ela é tão comum, tanto no Código Civil, Código Penal, que a tendência, a meu ver, é ela se difundir nas legislações já existentes. Ou seja, aperfeiçoar essas legislações, porque a internet ela é um meio que serve para tudo. Para tudo. Ela está em todas as áreas do direito,
todas as áreas do direito. Então, a tendência da legislação hoje, que não tem nada regulado, provavelmente vai chegar uma legislação única. Aliás, já tem diversos projetos de lei, cada um tem uma característica, cada um defende um princípio, um ponto, né? Mas o futuro, eu acredito que vai ser esse, vai ser essa legislação estar difundida nos nossos principais códigos. Os principais códigos, né? Doutor Zé do Carmo, nós já temos um projeto de lei que foi inclusive aprovado pelo Senado, se não me engano só em primeiro turno, faltando terminar a tramitação no Congresso, cujo relator foi o senador Eduardo Azeredo, que até tipifica 13 crimes específicos, típicos da internet. É um bom caminho? O senhor acha que esse projeto ele significa um passo adiante nessa regulamentação da internet? Sem dúvida nenhuma. Esse regramento que o senhor está reivindicando? A necessidade de se ter uma iniciativa. O direito é uma constante evolução porque a sociedade evolui a cada segundo da sua existência. Então, evidentemente que observa que é uma iniciativa que já vem sendo exigida há muito tempo, porque a internet já está no ar há quantos anos, e nós ainda não temos uma legislação. Evidentemente que é um papel nessa história do legislador, no sentido de se observar o desenvolvimento dessas situações para então se posicionar. E isso acontece, às vezes, lenta e gradualmente, exatamente porque essas situações vão se apresentando ao longo da adoção dessa sistemática, dessa nova fonte de informações, de comunicação. Então nós precisamos realmente de algo que possa, não digo censurar, mas estabelecer um certo tipo de controle sobre a forma como essas informações virão ao consumidor, ao usuário, no sentido de estabelecer um caminho, porque muitas das vezes, nós vimos uma dessas entrevistas aí do cidadão que trabalha com imagens, que é crime, é crime. Se ele defende a ideia de que deve ser livre, então nós não poderíamos ter, por exemplo, no nosso Código Penal, a punição para o homicídio, porque seria condutas livres também das pessoas. É livre. Mas livre, porém, repito, com responsabilidade. E, por outro lado, as famílias têm que ter responsabilidade, mas não é suficiente, o Estado tem que se interessar por isso. Eu acredito que sim, porque a partir do momento que o Estado chama para si a responsabilidade de regrar certas condutas, por que não também o acesso às informações sobre esse tipo de situação? Nós vamos a mais um rápido intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa.